Diante de tantas informações contraditórias nas redes sociais sobre alimentação, como ter uma alimentação saudável? Como fazer melhores escolhas? Onde encontrar informações de confiança que possam servir de guia? Muitas pessoas hoje em dia se mostram confusas em relação à sua alimentação. Aliás, é uma enxurrada tão grande de informações truncadas sobre alimentação e nutrição que as pessoas sentem dificuldade para compreender e se adequar à alimentação considerada saudável. Por vezes, a sensação é de ter mais dúvidas que respostas. Em quem acreditar? Como se posicionar? Como desenvolver a própria autonomia alimentar? O Guia para a População Brasileira de 2014, desenvolvido pelo Ministério da Saúde, auxilia nas escolhas alimentares, estimulando a cultura e os hábitos regionais e locais por meio de uma alimentação saudável e equilibrada, com o consumo de alimentos de verdade. Ou seja, ele classifica os alimentos de acordo com a natureza, finalidade e grau de processamento. Nosso guia é respeitado no mundo todo. Foi muito elogiado internacionalmente e inspirou documentos de políticas de saúde pública de diversos outros países por ter quebrado paradigmas e estabelecido novos conceitos no campo da nutrição. Eu sigo este guia. Minha alimentação e de meus clientes é fundamentada neste documento. Ele tem como regra de ouro: prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. 4 categorias de alimentos definidas de acordo com o tipo de processamento empregado na sua produção são abrangidas pelas recomendações do guia. Alimentos in natura ou minimamente processados, processados, ultraprocessados, também inclui o grupo dos óleos, gorduras, sal e açúcar. Alimentos in natura ou minimamente processados são predominantemente de origem vegetal. É o que a natureza nos oferta em grande variedade. São a base de uma alimentação saudável e sustentável. Alimentos in natura são aqueles alimentos obtidos diretamente de plantas ou de animais, como frutas, legumes, verduras, raízes, tubérculos, ovos e leite. Eles não sofrem qualquer alteração após deixarem a natureza para serem consumidos. Apenas são limpos, removidas as partes não comestíveis e refrigerados quando necessário. Um estudo publicado no Lancet em 27 de agosto de 2017 afirmou que comer 275 a 500 gramas de frutas, legumes e vegetais por dia diminui a mortalidade por todas as causas. Alimentos minimamente processados são alimentos in natura que antes de sua aquisição, além de serem limpos e terem removidas as partes não comestíveis ou indesejáveis, também passam por fracionamento, moagem e secagem. São os grãos secos como feijão, arroz, grão de bico, lentilha, mandioca, trigo, milho, cogumelos, frutas secas, amendoins e oleaginosas como castanhas, amêndoas e nozes, sem sal. Nesse grupo também entram as farinhas e massas como a goma de tapioca, a farinha de trigo e a farinha de milho. E também podem ser acrescidas de água para a produção de massas como o macarrão. Carnes, aves e pescados entram nessa categoria e passam por cortes, refrigeração e congelamento. Ainda falando dos alimentos de origem animal, o leite passa por pasteurização, desidratação, no caso do leite em pó, e fermentação, no caso dos iogurtes, sem açúcar e coalhadas. Por fim, chá, café e água. É importante destacar que esses processos não envolvam a agregação de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias ao alimento original. O alimento minimamente processado aumenta a praticidade, pois abrevia as etapas da preparação, como limpeza e remoção de partes não comestíveis, facilita a digestão e se torna mais agradável ao paladar ao ser moído ou fermentado. Lembrando que quanto mais natural o alimento, mais saudável ele é.
também mais rápido ele apodrece. Quanto mais processado for, menos nutritivo e maior a vida de prateleira, ou seja, maior seu prazo de validade. Isso aumenta sua praticidade, mas, por outro lado, traz riscos à saúde. Agora memoriza essa: quanto maior a vida do alimento, menor a sua. Nem tudo que parece é. O mercado está vendendo alimentos que são conhecidos como in natura ou minimamente processados, mas se prestarem atenção, são alimentos transgênicos. Alimentos transgênicos são aqueles geneticamente modificados e podem ocasionar vários riscos à saúde, dentre eles alergias e resistência a antibióticos. Eles são identificados nas embalagens dos alimentos com um T maiúsculo dentro de um triângulo amarelo. Dentre os alimentos estão nosso feijão de cada dia, o queridinho cuscuz para nós nordestinos, ovo, fermento em pó e até mesmo tempero, como o colorau, urucum. Isso mesmo, pessoal. Por isso é tão importante sabermos ler os rótulos das embalagens. Óleos, gorduras, sal e açúcar. São produtos extraídos de alimentos in natura ou diretamente da natureza, no caso do sal, e usado pelas pessoas para temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. São obtidos por processos como prensagem, moagem, trituração, pulverização e refino. O interessante desse grupo de alimentos é perceber o limiar em relação à quantidade utilizada nas preparações culinárias. Isso impactará na qualidade nutricional da alimentação, ou seja, eles devem ser consumidos com moderação e apropriadamente combinados com alimentos in natura ou minimamente processados. Quando em excesso, provocam riscos à saúde, pois suas características e composições químicas, gordura saturada, carboidratos simples e sódio, podem causar problemas cardíacos, diabetes, hipertensão, obesidade e outras doenças. Geralmente, óleo, sal, gordura e açúcar são baratos e aumentam a vida de prateleira dos produtos alimentícios. Costumam se mostrar em excesso em alimentos processados e ultraprocessados. Aqui, abro parênteses para falar sobre os adoçantes, já que falamos do açúcar e muitas pessoas o substituem como alternativa mais saudável. No dia 15 de maio de 2023, a Organização Mundial de Saúde desaconselhou o uso de adoçantes, dentre eles acesulfame-K, aspartame, advantame, ciclamatos, neotame, sacarina, sucralose, estévia e seus derivados. A orientação foi substituir pelo doce natural dos alimentos, como frutas. Alimentos processados são produtos fabricados essencialmente com a adição de sal ou açúcar a um alimento in natura ou minimamente processado. Os processos incluem cozimento, secagem, fermentação, acondicionamento dos alimentos em latas ou vidros e uso de métodos de preservação, como salga, salmoura, cura e defumação. Exemplos: legumes em conserva, frutas em calda, queijos e pães. Alimentos ultraprocessados não são necessariamente alimentos. São produtos, formulações industriais, com pouco ou nenhum alimento inteiro em sua composição, por vezes feitos até com restos de animais de criação intensiva, como carcaça, estômago e carne de cabeça. São pobres em nutrientes e fibras e altamente calóricos, ricos em açúcar, gordura, sal, aditivos químicos, xaropes, amidos refinados e isolados proteicos. São articulados com combinações sofisticadas de corantes, flavorizantes, emulsificantes, edulcorantes, espessantes e outros antes da vida, o que os tornam hiperpalatáveis. Eles são capazes de modificar o paladar, ao ponto da pessoa passar a rejeitar alimentos de verdade, ou seja, induzem hábitos e causam dependência. Por isso, vemos crianças que costumam comer guloseimas sem querer comer frutas e verduras. Vemos adultos com dificuldade de mudar hábitos errôneos que trouxeram prejuízos à sua saúde.
Os alimentos ultraprocessados são cuidadosamente produzidos para serem visualmente atrativos e com aroma sedutor. Da crocância até o tipo de embalagem, tudo é minuciosamente pensado. Aliás, quem gosta de comer biscoito recheado depois que ele fica de um dia para o outro fora do pacote? Fica mole, não fica a mesma coisa, né? E o salgadinho de pacote? Daqueles de batata que vem bem pouquinho num pacote brilhoso, que faz barulhinho que lembra a crocância e dá vontade de comer mais. Mas é caro e tem gente que não consegue comprar mais de um. Além dos biscoitos recheados e dos salgadinhos de pacote, fazem parte desse time bebidas açucaradas, como refrigerantes, sucos de caixinha e leite achocolatado, macarrão instantâneo, pratos congelados prontos para aquecer, como pizzas e lasanhas, nuggets, doces, balas, chocolates e embutidos, como salsicha, mortadela e linguiça, também maionese e molhos industrializados. A publicidade desses produtos é agressiva e os tornam irresistíveis. É enganosa porque escondem como são verdadeiramente produzidos e os danos que causam à saúde. Estão disfarçados de alimentos saudáveis, podem ser enriquecidos com nutrientes de baixa qualidade e vendem a imagem de que as pessoas, ao consumirem, se sentirão mais felizes e se tornarão mais maravilhosas. Em 2023, a revista American Journal of Preventive Medicine estimou que no Brasil, em 2019, pelo menos 57 mil mortes prematuras teriam sido causadas pela ingestão em excesso de ultraprocessados. Outro estudo que saiu em dezembro de 2022 na revista científica Journal Neurology sugere que o consumo exacerbado desse tipo de alimento acelera em 28% o declínio da cognição geral dos adultos. Além de serem importantes para o raciocínio e a capacidade de resolver problemas, essas funções regulam habilidades ligadas à autonomia, como o controle consciente de ações, pensamentos e emoções. O Guia Alimentar para a População Brasileira é o nosso guia, produzido por gente grande, coordenada pelo respeitado Carlos Augusto Monteiro. Deve ser seguido e divulgado em escolas, creches, hospitais, consultórios e nos mais diversos locais, não só pelos profissionais de saúde, que muitas vezes ainda nem o conhecem, mas também por toda a população brasileira. É um documento disponível na internet. Meu papel como nutricionista é desencorajar o consumo de alimentos ultraprocessados e mostrar o que está por trás de sua produção, desde seu sistema de agricultura, pecuária, pesca, passando pela fabricação industrial, redes de supermercado, até chegar ao consumidor final. O que esses produtos causam ao serem prazerosamente mastigados e perigosamente engolidos, absorvidos e metabolizados pelo corpo. O que esses produtos causam a uma pessoa enquanto ser vivo, ser social, cultural e até mesmo ser espiritual. Minha missão como nutricionista é estimular a alimentação saudável no contexto da adesão das pessoas a um estilo de vida saudável, para que tenham qualidade de vida e longevidade. É mostrar que poder é esse que os alimentos têm no corpo como fontes de nutrientes que criam músculos, fortalecem órgãos e interferem até mesmo na saúde dos pensamentos. Que poder é esse dos alimentos ao prevenir e curar doenças como o câncer e a depressão? Que poder é esse de renovar a alma, reforçar a alegria e expandir a felicidade, seja no comer junto, ao festejar uma conquista ou simplesmente ao comer com quem se ama em torno da mesa um dia comum. Sei que é uma missão nobre, mas muito desafiadora, pois os valores estão tão distorcidos que por vezes parece até patético ensinar a comer maçã e brócolis. É difícil concorrer com o marketing pesado de alimentos que instigam a nação dopamina ao prazer imediato. Minha missão vai muito além. É nobre justamente por ser uma missão de fé. É acreditar que ainda há tempo de reverter essa situação, que o brasileiro pode se tornar consciente, mudar seus hábitos e o de sua família e pressionar o poder público a tomar providências, assim como aconteceu com a Política Nacional de Controle ao Tabagismo.
é poder contribuir para a criação de políticas públicas que favoreçam a alimentação saudável, não os alimentos ultraprocessados. É instigar para que seja revista a regulamentação que permite no país a entrada de aditivos químicos nocivos à saúde, o uso de agrotóxicos, a produção de alimentos transgênicos. É apoiar a agricultura familiar e todos aqueles que mantêm a biodiversidade agrícola do país e buscam novas alternativas de comércio sustentável e saudável. Uma vez, Ariano Suassuna falou: "Eu acho que o ser humano não muda. O que muda são as circunstâncias em torno dele." E, evidentemente, ele é afetado por sua realidade. Ele é afetado pelo seu tempo e pelo lugar onde vive. Mas, na essência, no fundamental, o ser humano permanece o mesmo. Ariano tem razão. Mas como humanos, precisamos perseguir nosso propósito de vida, de evolução espiritual e de amor aos nossos semelhantes. Seguir respeitando nossos princípios, valores e nossos ancestrais. Fazer a nossa parte. Viver da melhor forma que pudermos, enquanto estivermos nesse planeta chamado Terra, nesse invólucro chamado corpo, nessa dádiva chamada vida.